Hoje, sábado, dia 11 de outubro, nós tivemos a edição do WWE Crown Perth. Eu vou comentar com vocês a respeito desse evento. Esse evento foi um evento, digamos assim, atípico. Ele aconteceu na Austrália, isso significa que ele começou 9 horas da manhã. E eu vou conversar para vocês, eu gostei da ideia do evento começar de manhã, mas por alguma razão que eu não sei qual, eu fiquei mais cansado quando o evento terminou do que eu imaginava. E não foi pela falta de qualidade do evento, porque o evento foi um evento muito bacana. Mas eu tô com uma pequena dor de cabeça e quando chegou no penúltimo combate da noite, eu tava um pouco cansado. Eu acho que eu estou desacostumado a assistir eventos assim depois de acordar. A verdade é essa. Engraçado, eu tava bem empolgado com o horário, eu acho que é um bom horário, mas no final a minha cabeça tá doendo, que vocês nem imaginam. Mas vamos falar desse evento, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do evento. O evento acabou de acabar, não tem muito o que se dizer além do que aquilo que eu vi, né? Então talvez, pode ser que o vídeo nem fique lá essas coisas, porque geralmente quando eu faço vídeo, eu reassisto algumas coisas, mas eu já quis deixar esse vídeo pronto, até porque eu queria comentar com vocês algumas coisas. E como eu disse, minha cabeça doendo, não sei que hora que eu vou poder rever essas lutas, né? Deixa o like também, caso vocês tiverem gostado do vídeo, caso vocês gostem desse tipo de proposta. O Crown começou com um combate que deveria começar mesmo, né? Diziam que poderia ser o main event, mas pra mim não fazia sentido nenhum ser, que foi o Australian Street Fight Match entre o Roman Reigns e o Bronson Reed. O Bronson Reed lutou em casa, né, na Austrália, mas não tem como, pessoal. O Roman Reigns é extremamente popular e a crowd torceu pro Roman Reigns a luta inteira, né? A qualidade da luta não foi nada demais, tá? Verdade seja dita, eles já começaram indo pra crowd, depois lutaram fora do ringue, da parte de fora do ringue. O Roman Reigns dominou bastante o Bronson Reed. Uma coisa que eu até achei interessante, porque eu tava apostando que o Roman Reigns venceria. Mas esse domínio que o Roman teve em cima do Bronson Reed me fez repensar. Eu pensei comigo mesmo, quem sabe o Bronson Reed pode ser que vença. E aí nós tivemos as interferências, né? Um Street Fight Match ia acontecer de uma maneira inevitável. O Bron Breakker, o Bronson Reed primeiro apareceram para tentar ajudar o Bron Breakker apareceu para poder ajudar o Bronson Reed. Tô falando, a cabeça aqui não tá boa, pessoal, não tá boa. E aí depois os Usos apareceram para tentar ajudar o Roman Reigns. Tudo tava indo bem pro Roman Reigns, mas em determinado momento o Jey Uso tentou ajudá-lo aplicando um Spear. Se eu não me engano foi no Bronson Reed. O Bronson Reed desvia e acaba com o Jey Uso acaba aplicando um Spear no Roman Reigns. E não é um simples Spear, é um Spear direto pra mesa que tava meio que em pé na quina do ringue. Isso fez com que os Brons aproveitassem a oportunidade. O Bronson Reed aplicou um tsunami no Roman Reigns e o derrotou. Um grande push pro Bronson Reed, né? O Bronson Reed simplesmente, junto com o Cody Rhodes, são os únicos nomes a vencer o Roman Reigns num combate 1 a 1 desde 2019. Então é um feito muito grande pra ele. Ah, mas foi roubado, é vilão. Gente, vilão rouba. Se ele não roubar, por que ele é vilão? Né? Então um vilão vencer roubando é um vilão vencendo. Eu não entendo isso que as pessoas às vezes têm na cabeça, né? E aí eles acabaram vencendo, o Bronson no caso acabou vencendo, e isso fez com que houvesse uma discussão entre o Roman Reigns e os Usos. E aí o Roman Reigns sai do ringue, depois o Jey Uso sai do ringue e a gente fica nessa expectativa para saber o que vai seguir daí. Muito interessante, tá? De todas as briguinhas que a Bloodline teve no passado, quando o Roman Reigns era campeão, essa é a que mais me intriga, porque daquela vez, por mais que tenha sido épico no meio do reinado do Roman Reigns, a gente meio que tinha uma ideia do que iria acontecer. A gente sabia que o Roman Reigns era o Tribal Chief e, inevitavelmente, os Usos iriam se voltar contra ele, ia ter a rivalidade e tal. Mas, nesse caso, o que vai acontecer? O Jimmy e o Jay vão ficar fora do caminho do Roman? Ou o Jey Uso vai fazer um heel turn e vai agir parecido com o Roman e o Roman vai aprovar ou não vai aprovar? Então, tá muito interessante pensar no que pode vir daí. Ai, difícil. Depois, né,
desse bom combate de abertura, né? Desse avanço da storyline, nós tivemos talvez a maior surpresa da noite para mim, tá? O combate pelo título Crown Jewel feminino. A campeã mundial feminina, que está no Monday Night Raw, Stephanie Vaquer, enfrentou a campeã feminina, que está no SmackDown, Tiffany Stratton. Eu gostaria muito que a Stephanie Vaquer tivesse vencido esse combate, mas eu não esperava que isso fosse acontecer, porque a Tiffany Stratton, ela vem recebendo um push enorme. Ela derrotou limpo nomes como Charlotte Flair, Nia Jax, Trish Stratus, inclusive Jade Cargill. Então eu achei que o push dela não iria permitir que a Stephanie Vaquer, que praticamente estreou esses dias, conseguisse derrotá-la. E não. Elas foram para esse combate. Foi um combate rápido, um combate de 10 minutos, aonde a Stephanie Vaquer acabou vencendo com um corkscrew moonsault. Eu falei, nossa, estranho isso, né? É aquela coisa, eu queria, mas será que era isso que devia acontecer? Bom, vamos ver daqui pra frente como é que vai ser o tratamento da Tiffany Stratton como a campeã feminina, porque afinal de contas, ela vence esses nomes aí, mas a WWE tem feito um péssimo trabalho bucando o reinado dela por esse título, além, claro, das vitórias que ela teve e tal. Vamos ver também o que se segue para Stephanie Vaquer. Quem que vai ser a próxima desafiante dela? Porque nesse exato momento a Rhea Ripley, a Io Sky, as Kabuki Warriors, a Becky Lynch, eventualmente a AJ Lee, estão meio que ocupadas. Nossa. Elas estão meio que ocupadas entre si. Então, eu não sei muito bem o que pode acontecer, mas é bom lembrar que o próximo PLE é o Survivor Series War Games. Então, pode ser que nem seja uma preocupação para a WWE fazer uma desafiante para as duas campeãs, porque elas podem estar participando, talvez as duas, da própria War Games Match. As campeãs femininas do ano passado, que eram a Nia Jax e a Liv Morgan, participaram. Inclusive, elas estavam no mesmo time, né? Então, um bom combate, mas foi um combate bem rápido e a vitória foi a que eu queria, mas eu não sei se aquilo que eu queria era o que deveria acontecer, né? Vamos ver o que se segue. E aí nós fomos pro marco da noite, né? O combate de John Cena contra AJ Styles. Antes de falar sobre o combate em si, gostaria de falar que o AJ Styles entrou com a sua gear dos tempos de TNA. E depois que a... Como é que é o nome da... Alicia Taylor. Depois que a Alicia Taylor fez a introdução do John Cena, que os ring announcers costumam fazer nessa turnê de despedida, o John Cena entregou um papelzinho para ela fazer uma introdução pro AJ Styles, fazendo referências aos antigos nicknames que o AJ Styles já teve, fazendo referência ao fato de ele ter sido líder da Bullet Club, e também uma referência à alcunha que o AJ Styles tinha lá em 2016, The Face That Runs the Place. Eu gostei muito, isso me emocionou bastante. Eu acho que eu não estava esperando por isso. O combate em si, o combate em si é muito difícil de dizer que ele é um combate normal, né? Ele é um combate singular, ele tem desclassificações, não é isso que eu estou dizendo. É porque esse combate ele foi mais um espetáculo de fanservice do que um combate tradicional que a gente está acostumado a ver. O John Cena já tem feito essas referências nos combates dele, dessa turnê de despedida, mas eu acho que nunca teve tanto igual esse, né? Só que, da minha cabeça, nós tivemos golpes do Randy Orton, que é aquele DDT e o RKO. Nós tivemos tentativa de pedigree. Nós tivemos chokeslam. Talvez um dos momentos mais emocionantes da noite. Nós tivemos um Sister Abigail. A crowd, assim, foi o delírio, né? Ligou a luzinha do celular e começou a homenagear o Bray. Foi muito bonito. Tivemos um Walls of Jericho muito bacana. E cheio de near falls com isso. Tá cheio de kick out aqui, kick out ali. Então foi um espetáculo de fanservice. Foi muito bom. Será que o AJ Styles conseguiria fazer o Big Up John Cena? Será que ele venceria o John Cena? Será que o John Cena venceria o AJ Styles? E foi mais que isso, né? Foi um festival de referências, esse combate. Foi muito bom. Não é algo que eu quero ver sempre, tá? Eu nem sei quando eu quero ver de novo. Funcionou para esse combate. Funcionou para
essa atmosfera. No final, o John Cena conseguiu fazer um combo. Ele aplicou um Tombstone Pile Driver e um AA no AJ Styles e assim conseguiu vencer o combate. Um combate muito bonito, né? A intenção foi muito boa. AJ e John Cena tiveram seu último combate. Eles não saíram do ringue, se eu não me engano. Eu digo isso porque no combate do Royal Rumble que eles tiveram, de 2017, eles não saíram do ringue. E é uma coisa que impressionou bastante o AJ, né? Esse combate... Não saiu. Eu acho que não saiu do ringue. Então foi uma homenagem ao Pro Wrestling. Foi um combate muito bonito. As entradas, as introduções, a intenção, a execução, foi tudo muito bem feito, né? É tão bem feito, é tão único que eu espero não ver algo assim em outro momento. A não ser que seja combates do John Cena nessa turnê de despedida. Porque isso serve unicamente para momentos como esse. Não é um tipo de combate normal, mas foi talvez, né, um momento preferido da noite de muita gente, talvez o meu também. Aí a gente foi pro penúltimo combate da noite. Como eu disse, nessa hora minha cabeça já estava um pouco doendo, então não pude prestar muita atenção igual eu queria para essa luta. Mas foi o combate das Kabuki Warriors contra a Io Sky e a Rhea Ripley, que é da Austrália. Então as Babyfaces tiveram um grande pop, mas o combate foi bom, viu? O combate foi bem interessante. A Kairi Sane dando a vida pela Asuka. E o final acabou sendo isso também, né? Para impedir que a Rhea Ripley finalizasse a Asuka, a Kairi Sane fez o tag e acabou sofrendo um combo das Babyface. E acabou levando o pin. Levou o pin da Io Sky, né? E as Kabuki Warriors acabaram por ser derrotadas. Interessante isso que eles tentaram fazer. Vão continuar nessa da Asuka bulinar a Kairi Sane de certa maneira. Eu acho bacana pra onde eles estão indo, mas o que vai vir depois? Será que a Io Sky vai se virar contra a Rhea Ripley, vai se unir a elas? Será que a Io Sky e a Rhea Ripley vai se unir mais a algumas para enfrentá-las no War Games match feminino? Ou será que o War Games match feminino nem vai envolver essas duas porque elas estão assim em menor número, né? Dizem que nesse War Games match feminino vai ter as Kabuki Warriors, a Becky Lynch, quem mais na equipe delas? Não sei se é a Julia. Eles fizeram uma pré-lista dos nomes envolvidos, sabe? E aí do outro lado vai ter Charlotte Flair, Tiffany Stratton, Alexa Bliss, Rhea Ripley e tal. Vamos ver se isso acaba se realizando, né? Se concretizando. Mas é interessante ver o que vai ser nesse War Games Match feminino. Vai ter mais tempo de construção, né? Em novembro, a gente ainda não tá nem no meio de outubro ainda. Vamos ver o que se resolve pra lá. Mas foi um bom combate. Foi um bom combate, né? E aí nós fomos pro Main Event. O campeão da WWE, Cody Rhodes, enfrentou o campeão mundial dos pesos pesados, Seth Rollins, pelo título do Crown Jewel. Cody Rhodes já tinha enfrentado um outro campeão mundial dos pesos pesados ano passado, que era o Gunther. Naquela época ele venceu. E eles foram para essa luta, uma luta que eu gostei muito, porque ela conta no ringue a história que estava sendo contada antes, que é a insatisfação do Seth Rollins não conseguir vencer o Cody Rhodes. Para piorar a vida do Seth Rollins, no backstage, mais cedo no show, o Heyman disse para os Browns para eles não interferirem no combate do Rollins e do Rhodes, porque ele precisava saber qual dos dois era melhor, né? E deram tipo assim uma ameaça caso o Rollins perdesse. Então, o Rollins estava com o mundo nas costas dele. O Cody Rhodes não, né? O Cody Rhodes estava mais de boa. O Rollins foi meio que o underdog do combate. Então ele fez de tudo. No início ele estava tendo dificuldade, mas depois ele fez de tudo. Ele fez um coast to coast com a cabeça no Cody Rhodes. Que eu fiquei, what the hell? Foi muito bom isso daí. Eles tiveram uns near falls interessantes. Ele teve um momento não só de tentar vencer, mas de resistir, que foi quando o Cody Rhodes aplicou um crossroads dele da terceira corda. Eu nunca tinha visto isso, pra ser bem honesto com vocês. E o Rollins obviamente deu kick out. E aí o Rollins, em determinado momento, tinha pego o relógio que o Cody Rhodes deu pra ele, né, na noite da WrestleMania 40, mas não tinha usado até então. E aí, num momento de desespero, o Rollins pega o relógio. E aí
Eles continuam lutando, o referee acaba se distraindo, ele acaba sendo acertado. Quando o Cody Rhodes pega o Rollins para aplicar o Crossroads, o Rollins aplica um soco com o relógio no Cody Rhodes, nocauteando o Cody. E depois ele meio que finaliza o Cody com o stomp da segunda corda, finalmente derrotando o Cody Rhodes. A questão do relógio é uma questão simbólica, porque como eu disse, o Cody presenteou o Rollins com esse relógio. Mas eu fico pensando, né? Um relógio... Na WWE, os caras eles fazem kick-out e não são nocauteados depois que eles levam cada golpe, assim, um relógio, né? Mas igual eu falei, pra história faz sentido. Eu fiquei satisfeito que o Rollins tenha vencido o Cody sem uma ajuda, né? Tipo um Brock Lesnar aparecendo e tal. Ele conseguiu vencer de uma maneira que protege o Cody Rhodes. Mesmo se o Cody Rhodes vencesse, ele teria que fazer uma coisa que protegesse o Rollins. Só que no caso do Cody Rhodes vencendo, seria muito mais difícil de proteger o Rollins. Porque o Rollins já tinha perdido 3 vezes pro Cody Rhodes. 3 vezes. Então era meio que necessário que o Rollins vencesse de alguma maneira esse combate. E ele conseguiu vencer, né? Depois ele fez uma promo, caçoou do público, a Stephanie Baker apareceu e assim como no ano passado, os 2 campeões do Crown Jewel posaram para o público e assim o show acabou. Foi um show muito bom, muito diferente do WrestlePalooza, todas as lutas cumpriram a sua proposta. Talvez a única luta que eu fico assim, será que fizeram o que deveria ser feito mesmo? É a luta pelo título Crown Jewel feminino. Pela questão do push que a Tiffany Stratton já estava tendo. Mas no demais, assim, a Opening deu um desenvolvimento muito bacana para a storyline do Roman Reigns e dos Usos. O terceiro combate da noite do John Cena e do AJ Styles foi uma homenagem muito bonita para o Pro Wrestling no geral, foi algo único. O penúltimo combate, além de ter sido bem interessante, ver a Rhea Ripley lutando em casa, as Kabuki Warriors lutando num PLE, também vai servir para desenvolver mais essa storyline do Monday Night Raw entre as Kabuki Warriors e a Ripley. E por fim, né, o Main Event serviu para a gente entender por que o Rollins e o Rhodes estão no topo como estão. Eles são excelentes, a química deles é ótima. Eu quero muito saber o que segue, tanto para um quanto para outro, né? Um deve estar no War Games e o outro não. Será? Será que algum deles vai defender o título no Survivor Series? Vamos esperar para ver, né? No mais, gostei bastante desse evento, gostaria de saber de você, coloca aqui nos comentários, deixa o like caso tiver gostado do vídeo, me perdoem pela maneira como eu conversei no vídeo, igual eu falei, minha cabeça tá doendo, eu não tô muito bem hoje, mas eu queria conversar com vocês. Até a próxima e tchau!